clássico entre Real Madrid e Barcelona não é apenas um jogo de futebol, é um espetáculo global, um evento que paralisa o planeta. A audiência potencial, cerca de 600 milhões de pessoas, um número que deixa para trás até o Super Bowl e supera, com folga, uma final de Champions League. Mas por que tanto fascínio? Parte da resposta está nos próprios protagonistas. Entre ambos, soma um valor de mercado de 2 bilhões 510 milhões de euros, uma cifra que parece coisa de ficção. E o que talvez impressione ainda mais é que nenhum outro clássico do planeta chega perto desse patamar. O chamado Northwest Derby, ou Derby do Noroeste, entre Liverpool e Manchester United, movimenta 1 bilhão 843 milhões de euros. O Le Classique, entre PSG e Olympique de Marselha, gira em torno de 1 bilhão 547 milhões. Pouco mais atrás vem o The Klassiker, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com 1 bilhão 451 milhões. E o tradicional Derby da Itália, entre Inter e Juventus, soma 1 bilhão 295 milhões. Ainda assim, todos ficam à sombra do encontro entre Real Madrid e Barça. O grande é o clássico, e a maior beneficiada por isso, a própria La Liga. Javier Tebas, o presidente da competição, não esconde. Continua sendo o jogo entre clubes mais importante do mundo. Mas ele também sabe, e nós também, que o valor desse evento vai muito além dos dois gigantes em campo. Para entender o fenômeno que sustenta, de certa forma, toda uma liga, precisamos observá-lo por 3 ângulos: a história, o impacto geracional, a relevância esportiva e a força econômica. Comecemos pela história. Voltemos no tempo. O primeiro registro dessa rivalidade remonta a 1902, quando o futebol ainda nem era profissional. O palco, as semifinais da Copa da Coroação. O público, cerca de 2.000 pessoas. E entre os titulares, nomes que hoje parecem saídos de livros: Juan Gamper e Julián Palacios. Gamper, fundador do Barcelona; Palacios, dirigente do Real Madrid. Imagine, Juan Laporta e Florentino Pérez dentro de campo, jogando clássico. Surreal, né? Naquele tempo, o clube branco ainda era chamado Madrid Futebol Clube e tinha apenas 2 meses de vida. Do outro lado, o Barcelona já carregava 3 anos de história e um elenco mais sólido. Esse desequilíbrio se refletiu no placar: vitória catalã por 3-1. Nos anos seguintes, os duelos seriam apenas amistosos. O primeiro confronto oficial, ainda em caráter amador, aconteceria nas semifinais da Copa do Rei de 1916. E não é erro de data. 1916, mais de um século atrás. O curioso é que não foi uma partida, nem 2. Foram 4 jogos, todos na mesma fase, para decidir quem seguiria a final. Uma verdadeira insanidade. Na época, a eliminatória era disputada em ida e volta. O Barcelona venceu primeiro por 2-1. O Real Madrid devolveu com 4-1 no jogo de volta. Hoje pensaríamos em saldo de gols, talvez até pênaltis para desempatar. Naquela época, as regras eram, digamos, um tanto diferentes. Se houvesse empate no número de vitórias, não tinha conversa. Era preciso jogar uma terceira partida. E esse jogo decisivo terminou no inacreditável 6-6. Sim, 12 gols no único jogo. Loucura. Mas o desfecho ainda ia demorar mais um pouquinho, porque foram necessários mais 90 minutos de desempate, onde o Real Madrid saiu vencedor por 4-2, garantindo, finalmente, a vaga na final. O último confronto amador aconteceria anos depois, em 1926. Com Barcelona triunfando nas quartas de final da Copa do Rei. Até ali, o retrospecto marcava 4 vitórias para o Barça, 2 para o Real Madrid e um empate. Mas o futebol estava prestes a mudar. Aos poucos, o esporte foi se organizando, ganhando estrutura, regras e uma nova mentalidade. Em 1929, nascia oficialmente a era profissional na Espanha. Com ela vieram as novas exigências: investir, valorizar o produto e criar uma base sólida para sustentá-lo. Afinal, o futebol também é negócio. E como em qualquer mercado competitivo, não basta ter um bom produto, é preciso saber vendê-lo. E por falar em vender, esse é o momento perfeito para lembrar que o vídeo de hoje é patrocinado pela Nextron, que está te dando a chance de economizar de 15% a 17% na sua conta de luz todo mês, sem instalar absolutamente nada. Se a sua conta é acima de R$250, você já pode participar. E se você é cliente da Copel Paraná, CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Equatorial Goiás ou Enel Rio de Janeiro, melhor ainda. Está 100% liberado para economizar. O cadastro é super simples: nome completo, uma conta de luz e um documento. Pronto, em poucos minutos você já está conectado a usinas solares e começa a receber o desconto. No app da Nextron você vê na hora quanto está economizando. Acompanhamento total, mês a mês, e usando energia limpa, ajudando o meio ambiente sem mudar nada na sua rotina. E o melhor, qualquer dúvida que você tiver,
você fala com um ser humano, via WhatsApp, direto na plataforma. Não é robô, não é IA, não é atendimento engessado, é gente de verdade, pronta para te ajudar. Então, se você quer realmente economizar e ainda fazer parte da energia do futuro, acessa meu link na descrição ou no comentário fixado. Por esse link você consegue liberar o benefício e de quebra ainda ajuda o canal a continuar crescendo. Nextron Energia, economia real, atendimento humano e energia limpa. Valeu Nextron por apoiar esse vídeo. Agora, voltando ao campo. Naquele tempo, os confrontos entre Real Madrid e Barcelona ainda não tinham o peso que conhecemos hoje. O cenário era dominado pelo Athletic, que conquistou 4 títulos da Liga entre 1930 e 1936. Mas as coisas estavam prestes a mudar. O verdadeiro ponto de virada, aquele que acenderia de vez a chama dessa rivalidade, chegaria nas semifinais da Copa do Rei de 1943. Segundo as crônicas da época, o ambiente era de pura tensão. As vaias, os assobios contra os jogadores do Real Madrid no jogo de ida foram tão intensos que deixaram marcas profundas entre os madridistas. O clima estava armado. E o clássico, prestes a se transformar no maior de todos os tempos. O Barcelona venceu aquele jogo por 3-0, mas o que vem depois foi ainda mais intenso. E isso, lembre-se, sem redes sociais, sem câmeras em cada celular, sem a internet para amplificar tudo. Enquanto alguns jornais falavam em pressões políticas, outros apontavam para uma vingança emocional, uma espécie de revanche pelo clima extremamente hostil do primeiro encontro. E quando a bola rolou, a atmosfera era surreal. O comportamento dos culés foi tão inflamado que por alguns momentos parecia haver apenas um time em campo. Só que o futebol tem memória, e na partida de volta, o Real Madrid respondeu da forma mais impiedosa possível, com 11-1. A maior goleada da história do clássico até hoje. A partir dali, o que era rivalidade virou combustível. A paixão explodiu. No fim da década de 40, o equilíbrio era total, 10 vitórias para cada lado. Nos números gerais, o marcador apontava 23 títulos para o Real Madrid, 17 para o Barcelona e 7 empates. Mas, curiosamente, mesmo com toda essa chama acesa entre eles, o foco nacional ainda estava em outros clubes. O Atlético de Bilbao, o Valência, o Atlético de Madrid, o Sevilha e o Betis dominavam a cena espanhola. Isso, claro, mudaria na década seguinte. Nos anos 50, Real e Barça passaram a disputar não só grandes jogos, mas grandes títulos. E um episódio especial se tornaria símbolo dessa disputa sem limites, a briga pela contratação do maior astro do futebol mundial na época, Alfredo Di Stéfano, o lendário La Saeta Rubia, traduzindo a flecha loira. E, como tudo entre esses dois gigantes, o caso veio acompanhado de polêmica. Naquele tempo, Di Stéfano encantava o mundo jogando pelo Millonarios da Colômbia. Ele tinha deixado o River Plate depois que os jogadores argentinos entraram em greve por melhores salários. O destino, como sempre, deu o toque de drama. Em 1952, o Real Madrid convidou o Millonarios para participar das comemorações de seus 50 anos de fundação. Foi nesse torneio que Santiago Bernabéu, presidente dos merengues, testemunhou em campo o talento de um jogador que parecia vir de outro planeta e decidiu que ele precisava jogar no Real Madrid. Mas tinha um problema, ou melhor, um rival. O Barcelona também queria Di Stéfano e, na verdade, estava à frente nas negociações. O clube catalão já tinha pago ao River Plate pelo passe do jogador, só que faltava o acordo com o Millonarios. E foi aí que tudo desandou. O time colombiano se recusou a liberar o craque e, depois de uma longa novela, Di Stéfano acabou vestindo branco. A partir dali, o Real Madrid inaugurou uma era dourada. 5 Copas da Europa consecutivas. O nascimento da fama mundial que ainda hoje o acompanha. Agora, imagina por um momento se o Barcelona tivesse conseguido fechar o negócio. Se Di Stéfano jogasse ao lado do lendário jogador húngaro Laszlo Kubala, um dos maiores da história do clube, o destino do futebol poderia ter sido completamente diferente. Mas a história pertence aos vencedores. E os madrilenhos continuavam colecionando glórias. Durante os anos 60, o Real dominou a liga, impôs respeito na Europa e nos duelos diretos deixou claro que estava construindo uma dinastia imparável. No final daquela década, o placar da história apontava 50 vitórias para o Real Madrid contra 37 do Barcelona, além de 14 empates. Os culés precisavam de algo que mudasse o jogo, de um sopro de genialidade, e ele chegou em 1973 com um nome que mudaria tudo: Johan Cruyff. O craque holandês não trouxe apenas gols, trouxe uma nova alma
calma para o Barça. Com sua liderança e a maneira revolucionária de jogar, conduziu o time ao título espanhol em 1974, quebrando um jejum de 14 anos sem conquistas. E mais, ajudou a equilibrar o duelo direto, com 8 vitórias para cada lado, levando o marcador histórico a 58 contra 45. A partir daí, a história se escreveu em letras douradas. Real Madrid e Barcelona não pararam de crescer. Nos anos 80, os merengues viveram a era da lendária La Quinta del Buitre, batizado pelo jornalista esportivo espanhol Julio César Iglesias, que era o apelido dado ao icônico quinteto da base do Real Madrid, que formaram a espinha dorsal do time: Emílio Butragueñ, Manolo Sanches, Rafael Martín Vázquez, Michel e Miguel Pardeza. Por outro lado, o Barça vibrava com a chegada de um nome mágico: Diego Armando Maradona. E no início dos anos 90, o destino voltou a unir passado e presente. Di Stéfano e Cruyff retornaram aos seus clubes, agora como treinadores. Foi sob o comando de Johan que o Barça conquistou em 1992 a sua primeira Copa dos Campeões da Europa. Aliás, a primeira final europeia que eu acompanhei quando era criança. Então, se você também tem memória afetiva como eu, já deixa o like aí. E naquele momento, o equilíbrio era quase perfeito. Tinha apenas 7 vitórias de diferença a favor do Real Madrid. E o clássico já tinha deixado de ser apenas um jogo, tinha se tornado uma entidade, um mito vivo. O ex-artilheiro mexicano Hugo Sánchez, ídolo do Real e quase jogador do Barça, resumiu bem o que essa partida significa. Em entrevista à CNN, ele disse: jogar entre dois rivais mais temidos da Espanha trazia um peso imenso. Não havia necessidade de motivação especial. Cada clássico era uma questão de honra. Vencer já bastava para sentir orgulho. Com a chegada dos anos 2000, o duelo ganhou nova dimensão. De um lado, os galácticos vestidos de branco, do outro, o brilho contagiante de Ronaldinho Gaúcho e sua trupe em azul e grená, contratações bombásticas como Ronaldo Fenômeno e Luiz Figo. Ambos com passagens pelos dois clubes reacenderam o fogo da rivalidade. Em 2009, a diferença histórica tinha diminuído para apenas 6 jogos. Tudo estava pronto para a era mais intensa do El Clássico. Era o início da disputa que dividiria o mundo em dois: Messi versus Cristiano Ronaldo. Do primeiro embate, em 2009, quando o Barcelona venceu por 1-0, até o último, em 2018, empatado em 2-2, eles se enfrentaram 30 vezes. O balanço favoreceu Messi: 15 vitórias contra 8 do Robozão, além de 7 empates. E no final de 2019, o placar geral mostrava um cenário inédito: 96 vitórias para cada lado. Esses dois gênios transformaram o clássico em um espetáculo global. Não importava a tabela, o momento ou o estádio. Quando Messi e Cristiano Ronaldo se encaravam, o mundo parava. Como disse José Mourinho, um dos treinadores que testemunhou essa era: naqueles tempos, com o melhor Cristiano e o melhor Messi, o planeta inteiro parava para ver Real Madrid contra Barcelona. Então aparece a grande dúvida: o que aconteceria quando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo deixassem o palco? Como a La Liga manteria o interesse por um jogo que, por mais de uma década, tinha orbitado em torno de 2 estrelas que juntas somavam 10 bolas de ouro? Afinal, o El Clássico não é um torneio isolado, é parte do campeonato espanhol. E é a própria liga que o administra, organiza e, claro, colhe a maior parte dos lucros. Mas o tempo passou e a resposta chegou. Mesmo sem Messi e Cristiano Ronaldo, o El Clássico continuou sendo um fenômeno global, com algumas nuances, naturalmente, mas sempre pulsando como o maior confronto entre clubes do planeta. Para entender por quê, precisamos olhar para outra parte do nosso mergulho: a relevância esportiva. A chave foi simples, mas poderosa. Real Madrid e Barcelona seguiram competitivos, dentro e fora da Espanha, tanto no cenário doméstico quanto no internacional. A prova está nos números. Hoje, o elenco do Real Madrid é avaliado em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de euros, ocupando o topo do ranking mundial. O Barcelona, por sua vez, não fica muito atrás não: 1 bilhão e 100 milhões de euros, o que o coloca entre os 6 clubes mais valiosos do planeta, atrás apenas de alguns gigantes da Premier League e do Paris Saint-Germain. Ou seja, mesmo depois de perderem seus astros, os dois se reconstruíram e continuaram sendo colossais. Em termos individuais, a nova geração já mostra seus protagonistas. De um lado, Lamine Yamal, o garoto prodígio que encanta o mundo. Do outro, Kylian Mbappé, símbolo da potência e velocidade absolutas.
Mas não são só eles. O Top 30 do Bola de Ouro 2025, que aliás fizemos um vídeo sobre o tema aqui no canal, ainda traz nomes como Rafinha, Pedri, Vinícius Júnior, Lewandowski e Bellingham. Prova de que talento nunca falta quando se trata desse duelo. E o grande segredo para que o clássico siga sendo um espetáculo está onde tudo acontece, dentro das quatro linhas. Porque se tem algo que o torcedor ama, são os gols. E eles não têm faltado. Nos últimos 8 encontros, nenhum terminou com menos de 3 gols marcados. Em algum deles foram até 7. É o tipo de jogo que se transforma em festa, em catarse coletiva. E até o momento da gravação desse vídeo, o equilíbrio segue impressionante. Depois do último confronto em 11 de janeiro pela Supercopa da Espanha e com a vitória culé, os blancos ainda têm uma ligeira vantagem, com 106 vitórias contra 105 dos culés, além de 52 empates. E já anota aí na agenda, o próximo encontro entre os gigantes é no dia 9 de maio, pela La Liga, no Camp Nou. O Barça empata o confronto geral, o Real amplia, e você, o que acha? Comenta aí, porque eu gosto de saber a sua opinião. E depois de percorrer toda essa linha do tempo, fica fácil entender porque é o clássico desperta tanta expectativa. É mais do que um jogo. É história viva, enriquecida por gerações inteiras e pelos maiores nomes do esporte. Mas tem algo importante a lembrar. Só ter um bom produto não é suficiente. Porque, assim como no início desse vídeo, para manter esse fenômeno global, não basta jogar bem. É preciso saber vender bem. E é aqui que chegamos à última parte da nossa análise 360, a mais estratégica de todas, a comercial. Javier Tebas, o presidente da La Liga, é direto. O clássico precisa ser tratado como uma questão de Estado. Para ele, não se trata só de um jogo, mas de um evento com relevância institucional, que deve projetar a Espanha e seu futebol para o mundo. Do ponto de vista dos negócios, o plano é claro: levar o produto a todos os cantos do planeta, fazer com que não exista um único ser humano sobre a Terra incapaz de assistir a partida, e transformar o clássico em um evento verdadeiramente global. Uma das ações mais bem-sucedidas dessa estratégia foi a criação das fanfests, as festas oficiais que levam a experiência do clássico para o público ao redor do mundo. Na temporada 2015 e 2016, esses eventos aconteceram em Xangai, Miami e até em uma base militar espanhola no Líbano, com presença de embaixadores da Liga. O sucesso foi tão grande que no ano seguinte, a La Liga ampliou o alcance, levando o espetáculo à Índia, Vietnã, Coreia do Sul, Japão, Indonésia e Quênia. E o crescimento não parou por aí. Na temporada 2021-22, a competição já contabilizava 133 eventos em 42 países, realizados em diferentes épocas do ano. Essa expansão exigiu novos ajustes, inclusive nos horários das partidas. Afinal, jogar às 21 horas na Espanha é ótimo para a Europa, claro, mas péssimo para quem está na Ásia. Por isso, atualmente, pelo menos um dos clássicos da temporada acontece entre 14 e 16 horas, horário local. Uma decisão que parece simples, mas que mudou completamente o alcance do jogo. O próprio Tebas explicou ao The Guardian: dos 2 clássicos que temos por temporada, um precisa ser jogado em um horário confortável para o público asiático e o outro em um horário que permita aos torcedores dos Estados Unidos assistirem acordados. E a verdade é, funcionou de forma espetacular. A melhor prova disso são os contratos bilionários assinados com a ESPN, que garantiram a transmissão da La Liga em toda a América do Norte, Central e do Sul, em acordos avaliados em nada menos que 2 bilhões de dólares. É claro, o El Clássico foi o grande motor por trás desses números. Pense bem, o Campeonato Espanhol tem 380 jogos por temporada, mas são apenas 2, Real Madrid versus Barcelona, que realmente impulsionam a maior parte dos contratos. É nessa diferença que mora o poder dessa rivalidade. Boris Gartner, presidente da Relevant, uma importante empresa global de direitos esportivos e mídia focada em futebol, e representante da La Liga na América do Norte, disse algo que resume perfeitamente o impacto desse jogo. As pessoas reconhecem o clássico do mesmo modo que reconhecem o Super Bowl. Você pode não acompanhar a NFL o ano inteiro, mas sabe o que é o Super Bowl e entende sua dimensão. De fato, com o clássico é exatamente o mesmo.
Talvez você nem seja um grande fã de futebol, talvez nem acompanhe a La Liga todo fim de semana, mas quando o Real Madrid e Barcelona se enfrentam, você sabe que é o jogo que precisa assistir. Toda vez que o duelo acontece, a ESPN envia mais de 30 profissionais à Espanha para produzir uma cobertura cinematográfica em padrão máximo de qualidade. Como explicou Rodolfo Martínez, vice-presidente sênior de produção internacional da ESPN, fazemos transmissões de outros jogos na Espanha, mas viemos para o Clássico porque, sem dúvida, é o nosso evento de maior audiência. Não existe outro jogo como esse. É o Clássico e depois todo o resto. No fim das contas, os grandes vencedores dessa história são eles mesmos, Real Madrid e Barcelona. Afinal, são esses dois colossos que 600 milhões de pessoas em todo o mundo param para ver. Mas o segredo vai muito além das quatro linhas. Esse fascínio coletivo se transforma em algo ainda maior. Dinheiro, e parte fundamental dele vem dos contratos milionários com patrocinadores. Segundo o relatório da UEFA, em 2024, o Real Madrid arrecadou 260 milhões de euros, vindos de suas três principais marcas parceiras, Adidas, Fly Emirates e HP. Com isso, o clube branco ficou no topo do ranking mundial de arrecadação. O Barcelona apareceu logo depois, na terceira posição, faturando 183 milhões de euros, com Nike, Spotify e Ambilight TV, ficando só atrás do Manchester United. É claro, nem todo esse dinheiro vem exclusivamente do Clássico, mas é inegável que esses confrontos têm um poder de negociação gigantesco. Mais do que isso, Real Madrid e Barcelona dependem um do outro. Se um cai em crise, técnica ou financeira, o impacto afeta também o rival, e inevitavelmente toda a liga. A força dos dois é interligada, uma engrenagem que mantém o espetáculo em movimento. E essa engrenagem ainda tem um último componente poderoso: os estádios. Tanto pelo turismo e pelas grandes reformas, quanto pelos preços dos ingressos, que são uma atração à parte. O Camp Nou reformulado passou a receber 105 mil torcedores, e assistir a um clássico ali custa caro. Os ingressos começam em 120 euros e podem chegar a 460 euros, valores muito acima do que se paga por qualquer outro jogo da Liga. Tudo isso cria um vínculo virtuoso em que todos ganham. A La Liga garante contratos de transmissão globais, que seriam impensáveis sem o Clássico. Os clubes, por sua vez, dão visibilidade planetária às marcas que os patrocinam, o que significa negociações ainda mais lucrativas. Até mesmo os outros 18 clubes do Campeonato Espanhol colhem os frutos, porque o bolo fica maior e a fatia de cada um aumenta. E no fim, tudo se resume a isso. Enquanto o Real Madrid e Barcelona continuarem reunindo os melhores jogadores do mundo e mantendo o mais alto nível competitivo, o espetáculo vai estar garantido. Talvez a única coisa capaz de superar tudo isso seja o impensável: ver essas duas potências frente a frente em uma final de Champions League, algo que até hoje nunca aconteceu. Mas enquanto esse momento não vem, seguiremos fazendo o que sempre fizemos: aproveitar essa rivalidade única. E claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo e contar pra gente qual o seu momento favorito nessa história. A gente lê todos. Nos vemos no próximo episódio do Canto do Crack.